A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã, que alegria poder falar do amor de Deus, do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, mais esse dia com você, compartilhar isso também ao meu coração, porque sempre essa palavra fala comigo também. Hoje nós vamos dar prosseguimento ao Evangelho segundo Marcos, no capítulo 1, no versículo 14 e no versículo 15, que diz assim a palavra do Senhor. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Meus amados, nós temos caminhado aqui no Evangelho segundo Marcos e nós vimos que ele prega as boas novas de Deus, a melhor notícia, a mensagem que é Jesus Cristo. Nós vimos no último vídeo que João batiza Jesus Cristo, mas Jesus ele não precisava ser batizado, nós vimos isso, porque ele é Deus, ele não tem pecado algum, ele fez isso para se cumprir toda a justiça, para se tornar semelhante a nós, exceto no pecado. Mas mesmo assim ele foi batizado por João. Agora nós vemos que depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia. Era de se esperar que João Batista, o profeta, e aquele que batizou Jesus Cristo, aquele que o próprio Jesus falou que na terra não havia outro igual, que agora ele recebesse honras, por ter batizado o nosso Senhor. Mas não, meu querido, ele recebeu foi a prisão. E mais tarde nós veremos que ele, na verdade, foi decapitado por pregar a verdade. Continuar pregando o Evangelho e denunciar todo o pecado, como ele fez com o rei Herodes. Então, nós vimos aqui também que Jesus ele foi para a Galiléia. Não ficou em Jerusalém, ele não ficou no sul, ele foi para o norte, para um lugar simples, um lugar de pessoas comuns, de pessoas simples. Ele ainda não queria focar o seu ministério ali em Jerusalém. Pelo contrário, ele tinha um trabalho a fazer ali no norte, na Galiléia, e ele foi para lá. Ele foi anunciar a palavra. E nós vimos que as primeiras palavras de Jesus no seu ministério, após ser batizado, foi proclamar o Evangelho. Ele vai falar mais tarde, no versículo 38, que ele precisava circular ali as cidades, porque ele precisava anunciar o Evangelho, e foi para isso que ele veio. Ele vai falar que foi por isso que ele veio pregar a palavra. Isso chama a minha atenção e chama a sua atenção, porque assim como o apóstolo Paulo nos chama a ser imitadores dele, como ele foi de Cristo, e se nós queremos nos parecer com Cristo, nós também devemos pregar a palavra. É por isso que eu estou aqui com muita humildade e coragem, anunciando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo para você, sua família e aqueles que você achar que precisam ouvir esta palavra. Então, meus amados, ele vai pregar o Evangelho do reino, e esse reino, ele traz para nós não só benefícios, mas muitas responsabilidades. E uma dessas responsabilidades é proclamar essas boas novas. Proclamar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, assim como Jesus fez também. Então, no meio de tudo isso, no meio de um cenário que os judeus esperavam o Messias que viria libertá-los da opressão romana, do Império Romano. Na verdade, surge alguém, surge o Messias, o Cristo, tão aguardado, e ele vem proclamar a mensagem de arrependam-se e creiam no Evangelho. Essa mesma mensagem ela vem sendo pregada há séculos e séculos, e Jesus fala que esse tempo está cumprido. E o tempo não é o tempo como eu e você nós contamos, um tempo, o Cronos, mas sim o tempo Kairos, o Kairos de Deus, o tempo de Deus, o exato momento de Deus. Tudo está diante dos planos de Deus na hora certa. Deus não se adianta, Deus não se atrasa, tudo está conforme os planos de Deus. Aquele que deveria vir já veio, e é Jesus Cristo. O reino está aqui, agora, desde a primeira vinda de Jesus. Mas, como dizemos na teologia, é o já e o ainda não. O reino de Deus já começou e ele vai se consumar na volta do nosso Senhor Jesus Cristo.
e Ele vai voltar, meu querido. Tenho certeza disso. E Ele vai vir e resgatar a sua igreja. E nós não queremos ir sozinhos com Jesus. Por isso nós lançamos as sementes, pregamos o Evangelho, porque sabemos que Deus tem os seus eleitos que precisam ouvir estas boas novas. Essa iniciativa de Deus requer de nós um grande compromisso, um compromisso de andar com Deus, confiar em Deus e não receber isso só passivamente. Jesus falou para mim e para você: arrependam-se e creiam no Evangelho. Apesar de que, com a nossa herança pecaminosa, porque nós nascemos em pecado, assim como diz Davi lá no Salmo 51, nós resistimos a essa mensagem. Por isso nós dependemos do Senhor, clamar ao Senhor, que derrama sobre nós o Teu Espírito, renova em nós o Espírito Santo, para que esse abra o nosso coração, abra a nossa mente, abra o nosso entendimento, para que possamos aceitar isso. Porque se depender só de nós, nós não somos capazes. Arrependam-se e creem no Evangelho. Nós falamos que isso é uma metanoia, uma mudança de vida, uma mudança de comportamento. Quando Deus põe a sua mão em nós, nós não podemos ser as mesmas pessoas. Algo novo tem que acontecer e isso vai acontecer diariamente. Nós vamos mudar diariamente, nós vamos ser renovados pelo Espírito Santo de Deus. Jesus vai falar para Nicodemos lá em João capítulo 3, que se não nascer de novo, não nascer do Espírito, nós não podemos ver e nem entrar no reino de Deus. Isso é a grande mensagem, meus queridos. É uma mudança de vida. Não é simplesmente você dizer que é crente, que é cristão, ir à igreja ou dizer que aceitou Jesus como seu Salvador. Não é isso, é muito mais que isso. Requer um compromisso, um discipulado, um caminhar com Deus. Que isso, meus amados, possa entrar no nosso coração e nós possamos ter, sim, diariamente um novo relacionamento com o Senhor. Na pessoa de Jesus, o reino está aí, o reino está presente, o reino está no meio de nós e te convida, está me convidando a aceitar isso, aceitar esses privilégios, mas também aceitar esse compromisso. Arrependei-vos e crede no Evangelho. São atos de fé, não somente uma fé filosófica ou uma fé de pensamento, mas uma fé que age em relação a esse compromisso, que ama a Deus acima de todas as coisas, ama o próximo como a ti mesmo, uma fé de ação, de atitude, porque só assim, meus amados, só essa fé, só esse caminhar com Cristo, esse discipulado com Cristo, pode sim preencher aquele vazio que há em nós. Quando nós não estamos bem, estamos tristes, algo está acontecendo, nós sabemos que esse vazio não pode ser preenchido por pessoas, mas só pelo nosso Deus. E você reconhece isso na sua vida, tem feito isso, tem refletido sobre isso, que essa palavra possa entrar no seu coração, possa falar com você nesse dia, assim como falou comigo. E se essa mensagem de alguma forma te ajudou e você acha que ela é importante para alguém, não se esqueça de dar seu like aí no YouTube, compartilhar essa mensagem e falar do amor de Deus. Tem pessoas que estão carentes, precisando disso. E quando você faz isso, aí nós temos um alcance maior dessa mensagem. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Amém.